Vamos lá estudar o Convênio de Taubaté, né? Uma das últimas ocorrências do governo de Rodrigues Alves, que aconteceu em 1906. O que que foi o Convênio de Taubaté? É uma piada, né? Por que que ele é uma piada? É uma piada com o povo brasileiro, que na época não tinha muito controle da política, não tinha sequer uma participação, né, cidadã na política brasileira e acabou, né, deixando passar essa, né? A gente vai ter no Brasil, né, esse grupo oligárquico do Oeste Paulista, né, de Minas Gerais também, que controla a economia cafeira, que controla a economia do país, que controla a política do país, né, controlando tudo, né? Então eles são os caras da economia e também são os caras da política. Por que que isso não dá muito certo? Porque eles vão fazer políticas públicas que tentam favorecer os seus interesses econômicos, né? E isso vai trazer problemas para os cofres públicos brasileiros, né? De que maneira? A gente tinha nessa época uma superprodução agrícola, né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que estava produzindo demais café, 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 muitas sacas de café, né? O Brasil é o maior produtor, né, de café da época. O Brasil produz mais do que todos os países do mundo juntos, né? Então é uma loucura, né? O Brasil aí participa aí da produção de café, mais de 50% do café mundial nessa época é do Brasil. Olha que loucura, né? Então, né, só que a gente tem um problema, né? Por mais que a gente produza muito café, não tem mercado consumidor suficiente, né? É café demais, não tem para quem vender, né? E aí o que que vai acontecer? A gente vai ter o governo brasileiro controlado pelos grandes cafeicultores, né? Ele vai então valorizar artificialmente esse café. Tem muito café na praça, mas ninguém quer comprar. O preço vai abaixar. Quem que vai sentir? O cafeicultor. Opa, isso não pode acontecer. Eu, cafeicultor, que sou também o presidente do Brasil, por exemplo, né? Na época Rodrigues Alves, participante essa grande articulação, né, dos latifundiários do Oeste Paulista, ele que participava do PRP, ele decidiu então, não podemos deixar isso acontecer. Então é armado, né, esse convênio de Taubaté para decidir, né, as situações econômicas, o que seria feito para valorizar esse café, e aí a gente vai ter o governo brasileiro comprando o café dos cafeicultores, né? Olha só a situação. O que que vai acontecer? O governo tira esse café da praça, tira o café do mercado e aí vai ter menos café, né? Menos café no mercado, aumenta o preço, né? Por quê? Porque se diminui a oferta, né, a gente vai ter o preço aumentando. Se aumenta, se tem muito café na praça, o preço diminui. É fácil de achar café, né? Mas se tem pouco, opa, tá mais difícil de achar. O preço vai melhorar, né? Então, diminui a oferta, aumenta o preço. Essa era a tática, né, do governo brasileiro. E aí o que que vai acontecer, né? O Brasil vai pegar empréstimo para comprar esse café, né? Por que que o Brasil... Tá, beleza, né? Daí tu diz, não, beleza, Bruno, mas isso é de boa, né? Porque daí é só o governo brasileiro comprar esse café, aí vai aumentar o preço, os cafeicultores vão ficar felizes, e depois é só a gente vender esse café de novo. Não pode vender o café. Porque se vender o café, né, a gente vai ter café voltando pro mercado. E aí vai diminuir o preço do café de novo. Então eles estocavam esse café para valorizar o preço dessa commodity. Beleza, galera? Porque é commodity, produto, né, agrícola, produto primário. Isso é commodity, tá? O café, então, eles acabavam estragando, né? Porque eles armazenavam esse café que não podia ser revendido e eles acabavam queimando, jogando fora o café. Queimando fora, né? Queimando o dinheiro público. Beleza? Olha só a situação, né? Eles vão contrair vários empréstimos, né, com Inglaterra, com Estados Unidos, com quem quisesse emprestar dinheiro para o Brasil para valorizar artificialmente, né, esse café. Além disso, tinha também uma política de compensação cambial, onde a moeda brasileira era desvalorizada, né, de maneira artificial, né, desvalorizada pelo próprio governo, para que, né, a moeda brasileira... Por que que a moeda brasileira era desvalorizada? Porque daí ela ia custar menos, né, ela ia ser mais barata, e aí o produto brasileiro ia ser mais barato no exterior, né, e aí a gente ia ter mais exportações, mais vendas para o exterior, né, e aí o que que vai acontecer, né? Beleza, a moeda brasileira desvalorizada garante as vendas do café, mas aumenta a inflação, diminui o valor da moeda. E isso é ruim para o povo, principalmente, né? Que vai comprar produtos mais caros, vai precisar de mais dinheiro para poder comprar os mesmos produtos. Então é uma tristeza, né? Realmente é uma tristeza toda essa situação aí que vai ser visando principalmente o bolso dos cafeicultores e não ligando para o que isso vai trazer de consequência para o povo, né?
A gente vai ter um aumento de impostos para o povo, obviamente, né, para compensar toda essa situação de contrair empréstimos, de valorizar, né, a própria moeda, e o dinheiro dos cafeicultores estava salvo, né? É aí que traz aquela máxima, né, que eu adoro essa frase, né? É a privatização dos lucros e a socialização das perdas, né? Os lucros se mantêm concentrados na mão dos grandes cafeicultores. As perdas vão ser socializadas entre todo o povo, né? Então quem vai se ferrar de verdade é o povo. E aqui uma charge da época, né? Trazendo aí o caixa da União, né? O dinheiro da União sendo bombeado para o bolso dos grandes cafeicultores, né? Realmente a situação da época. Vamos lá, e aí a gente vai ter, né, depois do Rodrigues Alves, a ascensão de Afonso Pena, né? O Afonso Pena, em 1906, torna-se o presidente do Brasil e vai governar até 1909. O que ele fez? Ele continuou nesse processo aí do convênio de Taubaté, ele continuou nesse processo aí de valorização artificial do café, né? Ele que era um cafeicultor de Minas Gerais, né? Ele era um presidente do PRM, Partido Republicano Mineiro, né? E a gente vai ter aí o Afonso Pena contraindo mais empréstimos com a Inglaterra nessa situação aí econômica trágica, né? Um ciclo econômico trágico, né? A gente entra em crise, pede empréstimo, entra em crise, pede empréstimo e isso só ferra com a nossa dívida externa, né? E aí a gente vai pedir mais um empréstimo de 15 milhões de libras para a Inglaterra, né? Enquanto isso, a gente tem um carinha, né? A gente vai ter a ascensão de um carinha aí da política brasileira, né? Que vai aí, né? O Rui Barbosa vai participar da segunda Conferência de Paz em Haia. Ele que ficou conhecido como o Águia de Haia, né? Ele era um político muito influente do Brasil que vai conquistar prestígio internacional, né? E vai aí fazer um discurso clássico, né, lá em Haia, ele vai fazer um discurso a favor dos países, né, exportadores de produtos primários, como o Brasil era, né? Então ele vai falar lá em Haia, né, vocês, países desenvolvidos, vocês não prestam atenção em nós, países subdesenvolvidos e tudo mais, né? Uma coisa bem interessante, né? O próprio Afonso Pena, né, nesse contexto, esqueci de dizer, né, nesse contexto de valorização do café, o Afonso Pena falou assim, ó, não, peraí, né, quando, né, aumentar, né, o preço do café, quando o café for valorizado, a gente pega esse café que a gente tem e vende, né, e aí tá de boa, né, a gente não vai estar queimando dinheiro público. Isso nunca aconteceu, tá? Em nenhum governo, né, o café conseguiu ser valorizado a ponto de o governo federal pegar o café estocado e conseguir vender. Não aconteceu, né? Ninguém quis vender esse dinheiro, né, esse café, e o dinheiro foi queimado, né? Uma tristeza o que aconteceu no convênio de Taubaté. Beleza? Além disso, em 1908 a gente vai ter uma exposição, né, um evento, né, super badalado lá no Rio de Janeiro, né, a Exposição Nacional Comemorativa do Centenário da Abertura dos Portos, né? Então, relacionando aí ao 1808, né, quando o Dom João VI abre os portos das Nações Amigas, né? Então a gente vai ter uma feira, né, uma feira gigante com produtos industriais brasileiros sendo mostrados e tudo mais. Pessoas de vários países vieram, né? 1 milhão de participantes. Então foi aí uma questão diplomática do Brasil bem interessante. O nosso querido Afonso Pena vai acabar morrendo antes de conseguir completar o seu mandato, né? Então ele vai adoecer e vai morrer por conta de uma forte pneumonia. Eu trago aqui uma foto dele no seu respectivo velório, tá? Quem que vai assumir? O vice, né? Quem é o vice? Nilo Peçanha, né? O Nilo Peçanha vai ficar pouco tempo no poder, né? De 1909 a 1910, e o governo dele vai ser basicamente, né, pautando o que seria a próxima eleição, tá? Ele vai assumir após a morte do seu querido, do seu querido presidente, o Afonso Pena, né? E ele vai fazer algumas coisas interessantes ainda assim, apesar de ficar poucos meses no poder, né? Ele vai criar, por exemplo, um serviço de proteção ao índio, né? Olha só, né? Era um serviço controlado pelas elites, não tinha muito progresso, né, em relação às conquistas de direitos dos indígenas. Pelo menos tinha alguma coisa, né? Anteriormente nem tinha nada em relação ao indígena, que sempre foi subjugado aí, né, pelos descendentes de europeus, principalmente descendentes de portugueses, tá? A gente vai ter aí a criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, né, aglutinando todos os setores da economia em um ministério só, para então tentar sanar as crises brasileiras que aconteciam a todo momento, né? E a principal questão do governo do Nilo Peçanha, como eu falei para vocês, é a agitação política em torno da sucessão. Quem que vai assumir, né? Pela primeira vez, PRP e PRM vão romper. O que vai acontecer agora? São Paulo e Minas Gerais romperam, né? E aí a gente vai ter São Paulo
e Bahia se juntando na figura do Rui Barbosa, né, que estava crescendo cada vez mais, né, nesse contexto. Ele era o Águia de Aia, ele era o cara da diplomacia brasileira, né? Então, São Paulo e Bahia se formando em torno desse Rui Barbosa, dessa figura política, e Minas Gerais e Rio Grande do Sul indo por uma outra ala, a ala mais conservadora, né, do Hermes da Fonseca. O Rui Barbosa ele queria algumas reformas, ele queria acabar com algumas fraudes que aconteciam nas eleições, ele queria uma reforma política, né? E os setores mais conservadores de Minas Gerais e Rio Grande do Sul não gostavam disso, né? E aí a gente vai ter o Hermes da Fonseca aí concorrendo contra o Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, antimilitarista, né? Não gostava do envolvimento das Forças Armadas na política brasileira, né? Ele também queria essa reforma política e essa campanha, né, do Rui Barbosa, né, bem altiva, ele fazendo vários discursos, ficou conhecida como a campanha civilista de Rui Barbosa, tá? O Rui Barbosa, ele venceu nos votos da urna, mas por conta de fraudes, né, a comissão verificadora, né, ela vai colocar o Marechal Hermes da Fonseca no poder. E a gente tem a volta de um militar no poder, né, o primeiro militar desde Floriano Peixoto assumir o poder no Brasil. Nosso presidente agora vai ser o Marechal Hermes da Fonseca, mas isso é tema da próxima aula. Beijão, te vejo lá.